Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos para o segundo bloco. Vamos resolver questões de 6 a 10 da ficha número 2, ficha de propagação do calor. Relembrando que essas questões são muito simples, principalmente para quem está em dia com a parte teórica do capítulo. Vamos lá para a lousa digital? Muito bem, tá aí. Sexta questão, pessoal. Quando há diferença de temperatura entre dois pontos, o calor pode fluir por condução, convecção ou radiação, do ponto de temperatura mais alta para o ponto de temperatura mais baixa. A propagação do calor, eu coloquei isso aí para você completar a sua ficha, tá? Faltou isso aí, fica sem sentido, né? A propagação do acontece, a propagação do calor acontece juntamente com o transporte de massa no caso. Mas, pessoal, nós sabemos que a propagação do calor só acontece com o transporte de massa, se preferir, com o transporte de matéria, em que processo? Na convecção. A radiação se fundamenta numa onda eletromagnética com frequências de infravermelho. A condução, o meio material vibra, onde as partículas do meio vão passando energia de uma para outra, mas essas partículas não se transportam junto com o calor. Só há propagação de matéria na convecção, por isso que a convecção é exclusiva dos fluidos, líquidos, vapores e gases. Então, é só para confirmar, questão simples, eu repito, que você entende que a convecção é o único dos três processos em que o calor se propaga juntamente com transporte de massa, se preferir, transporte de matéria. Claro que esse fenômeno se fundamenta na diferença de densidade de um meio material fluido, não é assim? Partes mais densas descem, partes de menor densidade sobem, e é assim que se fundamenta a convecção. Muito bem. Letra A, condução somente não. Letra B, radiação e convecção, mas a radiação não. E na letra C, a resposta aí está, bem simples, repetindo, gabarito, então, letra C. Ok? Muito bem, vamos lá para a próxima questão. 7. Nas geladeiras, o congelador fica sempre na parte de cima para... Como é que é o fundamento disso, pessoal? Os alimentos, numa temperatura maior do que o ar que está no interior da geladeira, eles perdem calor para o ar. As partículas de ar, quando recebem calor, dilatam, aumentam de volume. Dessa forma, a densidade diminui. E por se tornar menos denso e o meio ser fluido, o que vai acontecer? Esse ar de uma densidade menor vai subir. Sobe para onde? Lá para o congelador, onde lá perde calor, visto que o congelador está numa temperatura bem abaixo, diminui de volume por perder calor e a densidade aumenta e esse ar desce. Então, as correntes de convecção vão acontecer dessa maneira. O ar menos denso subindo para o congelador, perdendo calor e descendo por se tornar mais denso. Veja então que nesse processo, olha só, o calor está indo para o congelador, você percebe isso? Porque o ar, vai lá, o ar recebe calor dos alimentos, preste atenção, se torna menos denso, sobe, e lá o ar perde calor para o congelador. Veja então que o calor está indo para o congelador. Vamos procurar uma resposta que está vinculada a esse fenômeno. Vamos lá. Muito bem. Letra A, manter a parte de baixo mais fria que o congelador, não tem sentido. Letra B, manter a parte de baixo mais quente, piorou. Letra C, o calor vá para o congelador, opa, o gabarito. Letra D, acelerar a produção de cubo de gelo, acho que isso é até uma brincadeira. Peraí, deixa eu voltar aqui e colocar o gabarito na cor que nós sempre usamos, né? Opa, agora, manter o padrão. Então a letra D é uma brincadeira aí, não tem sentido, não é resposta séria. E na letra E que o frio vá para o congelador, mas o frio, pessoal, não é uma grandeza física, frio nem entra nem sai, o frio não se desloca, o frio é só uma sensação térmica, sensação que você tem quando está perdendo calor. Portanto, gabarito, letra C. Muito bem, próxima. Oitava. Uma garrafa térmica, frasco de Devar, é feita de vidro espelhado para... Observe, a garrafa, ela se fundamenta em evitar os três processos: condução, convecção e radiação. A condução
que é que acontece? Tem uma parede interna e uma parede externa da garrafa e entre essas paredes se faz o vácuo, porque dessa maneira você dificulta a condução. Sempre bem fechada para evitar as correntes de convecção e o espelho, claro, para refletir a radiação, mais especificamente na frequência do infravermelho. Muito bem. Então, evitar a perda de calor por convecção, o espelho tem nada a ver com isso. Letra B, facilitar que o calor seja conduzido para o interior. Veja que a garrafa é exatamente o contrário, né? Na garrafa térmica, se são duas possibilidades. Olha para mim aqui. Se for, por exemplo, uma água bem gelada, sim, aí a temperatura interna é menor do que a externa, o calor tende a entrar. Você tem que evitar isso. Se for um café muito quente, a temperatura interna da garrafa, do líquido que está dentro da garrafa é maior do que o ambiente, o calor tende a sair. A garrafa térmica se fundamenta em dificultar ou a entrada do calor ou a saída do calor. Veja que essa letra, lê de novo, ela vai exatamente no sentido contrário do fundamento da garrafa. Facilitar que o calor seja conduzido para seu interior, aumentando a temperatura do líquido contido na garrafa. Não, exatamente o contrário, né? Evitar a fuga de vapor de água de forma alguma. Refletir a radiação infravermelha, que a gente sabe que é o fundamento da radiação térmica, portanto, o gabarito está aí. Permitir o rápido equilíbrio com o meio exterior e o fundamento da garrafa é exatamente em fazer com que esse equilíbrio demore o maior tempo possível. O fundamento da garrafa é fazer com que o que esteja no seu interior fique numa temperatura diferente do que está fora pelo maior intervalo de tempo. Portanto, sem dúvida, gabarito letra D de dado, ok? Vamos para a próxima. Calor é energia que se transfere de um corpo para outro em determinada condição. Eita, aí também se você estudou a parte teórica, você mata rapidinho. Para essa transferência de energia é necessário que, independentemente do processo de propagação do calor, condução, convecção ou radiação, que tem como sinônimo irradiação, qualquer um dos três processos tem algo que é obrigatório. O que é? Diferença de temperatura. O calor é energia térmica em trânsito provocado por uma diferença de temperatura. Essa é a condição que permeia os três processos, certo? Vamos ver. Letra A. Então vou sempre ler a última parte do enunciado, tá? É necessário que, tá bom? Então vai. Letra A. É necessário que entre os corpos exista o vácuo. Não. Muito pelo contrário. Se for o vácuo, não acontece nem condução, nem convecção, só aconteceria irradiação. Mas é fundamental que tenha o quê? Diferença de temperatura. É necessário que, letra B, entre os corpos exista contato mecânico rígido. E veja que eu posso ter um fluido, não precisa ser o meio rígido no caso da convecção, e pode ser o vácuo no caso da radiação, mas mesmo assim, repito, precisa de uma diferença de temperatura. Letra C, entre os corpos existe o ar ou um gás qualquer. Repetindo, pode até existir o gás, pode existir o ar, porque eu sei que, por exemplo, a convecção ela pode acontecer bem no estado gasoso, a radiação pode acontecer, a condução acontece em menor intensidade, mas está faltando o principal, que é a diferença de temperatura. E na letra D, é necessário que entre os corpos exista uma diferença de temperatura. Na letra E, é necessário que entre os corpos exista um meio material. Não é verdade, porque na radiação eu posso ter o calor se propagando no vácuo, mas nos três processos aqui em cima é fundamental que aconteça uma diferença de temperatura. Combinado? Muito bem, vamos para a última questão desse bloco. Você coloca a extremidade de uma barra de ferro sobre a chama, eita, nós falamos disso na aula teórica, segurando-a pela outra extremidade. Dentro de pouco tempo, você sente através do tato que a extremidade que você segura está se aquecendo. Podemos afirmar que, letra A, não houve transferência de energia no processo. Claro que houve, por quê? Porque a extremidade que você segura, se tem uma temperatura que aumenta, é porque recebeu energia térmica. Letra B, o calor se transferiu por irradiação. Não é verdade, porque você sabe que esse fenômeno está fundamentado na condução. As partículas estão vibrando,
transferindo energia de uma para outra. E o material de que é feito favorece o processo, porque estamos falando de uma barra metálica, é um bom condutor térmico. Letra C, o calor se transferiu por convecção, não, a convecção não está acontecendo, inclusive, porque a convecção é exclusiva dos fluidos. E na letra D, podemos afirmar que o calor se transferiu por condução. Aí está. Na letra E, podemos afirmar que a energia transferida não foi energia térmica, foi sim. E é isso, o calor é energia térmica em trânsito, que nesse fenômeno há um predomínio da condução térmica, não há convecção, porque a convecção é exclusiva de um meio fluido. Muito bem, os metais favorecem o processo, porque os metais são bons condutores térmicos. É isso, fechado o bloco, viu que é muito simples? Dominou a parte teórica, as questões ficam quase que óbvias. Portanto, fechado esse bloco, fica faltando o último bloco. Daqui a pouquinho, se você quiser, pode assistir o terceiro e último bloco, onde nós vamos resolver as questões de 11 a 15. Eu vou ficando por aqui, como sempre te desejando um bom estudo. Deixo também aquele forte abraço, até a próxima aula.